Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, aceite a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desse que vos saúda, seu irmão em Cristo, André Roberto. Amados, estamos aqui por este canal, @ministério.orais sem cessar. Estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Meu nome é André, nós vamos aqui ler uma palavra e vamos meditar no que Deus quer falar conosco. No livro de São Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 27 a seguir, a palavra de Deus vai dizer assim: Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo e seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, melhor cortar-a e atirá-la para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito que qualquer que deixar a sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Que palavra é esta, né, irmãos? Que palavra é esta? Eu confesso aos irmãos que já faz anos, muitos anos, que eu não vejo alguém pregar em cima deste tema, desta passagem. Muitos que vão ver este vídeo, é claro que sabem o porquê, que esta palavra não é mais pregada na igreja. São partes que foram descartadas. Está na Bíblia, porém não é lida, não é meditada dentro das igrejas, porque isto fere os interesses próprios das pessoas, né? Dos pastores, de lideranças de igreja, porque, queridos, hoje não se prega mais a santificação. Poucas pessoas pregam a santificação, pregam palavras que edificam as vidas. E o meu intuito hoje de falar sobre esta passagem do livro de São Mateus, especialmente o versículo 29, se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atira-o fora para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O meu intuito, irmãos, é para abrir os olhos de tantas pessoas que têm um olhar que acabam não vigiando com a maneira de olhar para as pessoas. Vejam que Deus aqui, Jesus Cristo, ele mencionou não que a gente não pode olhar para uma mulher. Claro que pode olhar para uma mulher, mas veja uma pontuação que Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, aí vou colocar aqui um vírgula aqui, para a cobiçar, esse para a cobiçar muda o trajeto, porque se somente deu olhar para a mulher, eu cometo pecado, então eu não posso nem olhar nem para minha mãe, nem para uma irmã minha, nem para as irmãs da igreja, nem para nada. Mas quando ele diz aqui, olha, eu olhar para a mulher, mas com a intenção de cobiçar,
e se para, significa isto, que é atentar para uma mulher com a intenção. Agora, se você olhar sem intenção, você está com o olhar puro, limpo. Mas se olhar para a cobiçar, ou com a intenção de cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. Então, aí há um conselho de Jesus Cristo. Melhor é você arrancar o teu olho direito e lançar para longe de ti, e você entrar no reino do céu com um olho só, do que você entrar com os dois olhos no inferno. Porque quando a pessoa olha e cobiça uma mulher com os teus olhos, com certeza gerou uma impureza muito grande e fica na memória parte de um pecado. Porque a segunda parte do pecado vem quando o Senhor diz: e se a tua mão direita te escandalizar, se a tua mão direita é a conclusão do pecado daqueles que cobiçam a mulher. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha para isso, irmãos. Agora, o porquê, qual o objetivo que eu tive, na verdade, mas é claro que o Espírito Santo tem as suas maneiras de trabalhar. E eu acredito que ele vai trabalhar na sua vida. Porque quantas pessoas, principalmente solteiros, pessoas jovens, têm um hábito horrível de impureza, que eu acredito, que eu não vou aqui propriamente... Eu posso até explicitar aqui a palavra e falar porque é tão normal se ouvir isto, que a impureza da masturbação, isso agride a pessoa, o espírito da pessoa que está cometendo tal erro, que é uma forma de adulterar ou de prostituir, como também, além de ofender a sua própria pessoa, também ofende a pessoa do Espírito Santo que está dentro da vida da pessoa. Por que quando tantas pessoas sofrem, irmãos, a consequência do pecado é a morte? E por que tantas pessoas sofrem tristeza, angústia, solidão, depressão, tantos problemas? Porque quando ela comete o tal ato, a masturbação, ela afasta dela o Espírito Santo de Deus, que está até pronto a ouvir a tua oração depois, posteriormente, mais à frente, que você com certeza vai querer se humilhar diante de Deus. Mas o Espírito da pessoa também, porque além do Espírito Santo habitar em nossas vidas, nós também temos um Espírito Santo de Deus. Como nos diz o estudo da tricotomia, nós somos formados aqui há duas doutrinas sobre a composição do ser humano, que é a dicotomia e a tricotomia. E ambas as doutrinas, ela diz que nós temos o nosso eu, a nossa alma, e também temos o nosso espírito. Na dicotomia nós somos alma e espírito, na tricotomia nós somos corpo, alma e espírito. E quando a pessoa transgride contra o seu corpo, ela sente o abatimento na hora. Então, queridos irmãos, o que eu quero assim aconselhar aos irmãos? Evite, irmãos, de pecar. Eu sei que a pessoa solteira, Satanás está o tempo todo procurando, principalmente pessoas que têm esse problema com esta fraqueza, jogar setas, né? Para que qualquer pessoa que passe na frente da pessoa que tem este problema, de ter esta falha constante, que acaba se tornando um vício, Satanás, ele luta constantemente. Toda hora uma pessoa que passa na frente, ainda que a pessoa esteja até bem vestida, mas só porque a roupa modela o corpo, os olhos daquela pessoa já vai em direção daquela mulher,
E às vezes ela pensa até assim, eu não vou nem pensar nada daquela mulher. Mas só pelo fato dele ter olhado, memorizou aquela imagem. Ele memoriza. E quando ele está, né, tem uma passagem que diz, que eu não sei, agora não me lembro, que faz muito tempo que eu vi alguém pregando sobre os maus intentos dentro da câmara. Então, quando a pessoa ela olha, mesmo que naquele momento ela não teve aquele desejo, ou olhou e pensou alguma coisa daquela pessoa ali que está passando na frente dele, mas quando ele estiver na sua câmara, ou seja, no seu quarto, o inimigo vai fazer aquela pessoa lembrar, olha, você lembra aquela mulher que passou, olha aquele corpo bem sensual, e Satanás vai fazer isso, e logo, dentro do seu coração irá entrar uma seta maligna, e que enquanto você não consumar o pecado, você não terá paz. Amados irmãos, é assim que Satanás opera, é assim que o inimigo vem operando na vida de tantas pessoas. Por que tantas pessoas jovens não permanecem na igreja? No meu ponto de vista, há dois motivos para que o jovem não permaneça na igreja. Há um primeiro, que eu gosto de colocar este como primeiro, que é os tipos de conselhos que certos professores na escola dão para as crianças, os tipos de conversa. Tem um assunto que eu preciso entrar nele a qualquer dia desse e falar sobre este assunto de criança nas escolas. Porque observe que quantas crianças estão na igreja, né, crianças, mas quando entra na escola, as mentes começam a ser transformadas. Porque as opiniões que são ditas nas escolas podem mudar o caráter também de uma criança na sua adolescência e assim se vai. Mas também tem essa questão de que quando o jovem começa a ter o crescimento muito grande de hormônio no seu corpo, tanto homem como mulher, sentem a necessidade de se relacionar. Sentem a necessidade. E quando um jovem ela não tem uma cobertura espiritual, ela não, primeiro, se ela mesmo não busca, se o próprio jovem, a própria pessoa que sofre com isso, não buscar, não orar, ela vai ser um alvo fácil para as setas malignas de Satanás. E a cobertura que deve ter, além do pastor, também na família. Tanto o pai como a mãe deve orientar os filhos nas questões sexuais, que me parece que nos dias de hoje, esta tradição praticamente que acabou na família. A família joga a responsabilidade do ensino tudo para a escola cuida, a escola faz, a igreja cuida. Mas não, a primeira escola que qualquer criança, adolescente tem é casa, é família, é pai, é mãe, que deve orientar. E por conta desta falha que há na família, acaba acontecendo este excesso de jovens se afastando da igreja, porque pegam este vício, né, que diz aqui: eu porém vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amados, e um dos intuitos que eu disse que eu queria estar aqui trazendo esta mensagem é para que jovens, as pessoas que estão nesta situação, tenham forças para sair dessa situação, para que
a vida dessas pessoas melhore. Porque quantas pessoas não conseguem prosperar? Porque, irmãos, o pecado, ele dá autonomia para que Satanás tenha forças para operar na sua vida, contra você mesmo. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte que eu vejo aqui, além da morte espiritual, também vem a consequência das mortes das coisas materiais. Quantas pessoas não são felizes? A tristeza, irmãos, acontece no meu coração que até pessoas que são casadas, que não necessitam disso, cometem esses atos ilícitos, né? E por isso há uma necessidade de que você busque sair desses laços, dessas armadilhas, para que a sua vida vá melhor. A sua vida vá melhor. Até porque, além de você perder a sua salvação por conta disso, porque pessoas que cometem tais atitudes, que é um ato ilícito, um ato de impureza, de lascívia, né? Que se chama também, tem um nome aqui que me querendo vir na cabeça aqui, não estou conseguindo lembrar. Luxúria, né? Além de ser um ato de luxúria, de pecado, um pecado que você peca contra o seu corpo e contra Deus, né? Porque quem faz isso sabe, né, irmãos? Eu sou uma pessoa que já passei por isso, eu sei que é difícil, mas Deus, ele liberta. Deus, ele liberta. Então, por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem, moça, moço, procure realizar campanhas de jejum. Ah, mas irmão André, eu faço campanha de jejum, mas na metade da semana eu quebro, justamente por conta desse erro. Mas continue insistindo, continue derramando lágrimas aos pés do Senhor, continue, porque Deus, ele está te ouvindo, Deus, ele está vendo, e tem coisas que Deus permite que aconteça na vida de uma pessoa, que isto lá na frente, quando a pessoa sair do lado de lá, ela vai sair fortificada, ela vai sair experiente, forte. E Deus, ele acaba moldando o vaso, ele acaba moldando o coração da pessoa, que constantemente ela pode estar errando, pecando, né? Deus está conhecendo o teu coração, né, com estas ações, mas não que a pessoa deva permanecer, né, no erro, no pecado. Aqui no livro de Romanos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se aqui aparece aqui para mim. Então, queridos irmãos, no livro de Romanos, capítulo de número 6, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, eu estou no computador, mas eu quero abrir a Bíblia para me ler na Bíblia. É um trecho longo, mas olha, porque assim, o que acontece? Tem pessoas que elas cometem tais erros, e eu digo, porque a Bíblia diz isso, e eu pensava nisso também. No capítulo 6 do livro de Romanos, versículo 14, eu lembrei desta passagem, que diz assim, Paulo falando sobre a lei, né? A graça não mais deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Mas eu quero ler aqui do versículo 1 até o 14, que diz assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Esta palavra dizer mortos para o pecado, de fato, nós temos que estar morto para o pecado, mas há muitas pessoas que não conseguem, né, se manter longe do pecado. E o pecado que eu digo agora, eu já mudo para o geral. Para o geral, mas eu estava comentando aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 29 ao 31. Ao 30. Mas esta passagem aqui também faz parte da mensagem também.
Olha o que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, mas também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Mas já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou deixar até aqui essa mensagem, para não ficar muito longo o vídeo, mas que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe você, amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Senhor, seja contigo, lhe dando a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e fique na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar a sua like, o seu gostei. Não esqueça também de compartilhar com um grupo de família, com um grupo, com suas redes sociais. Ajude-nos, irmãos, a fortalecer este canal em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus. Quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, irmão André Roberto. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém? E amém, Jesus.